que nós reconhecemos a nossa identidade. Isso foi o maior ganho. E eu sempre acreditei que somente através dessa luta, dessa mobilização, que a gente alcançava as nossas conquistas. Isso se comprovou em todos os momentos desde que eu entrei na prefeitura. Todas as conquistas que nós tivemos até hoje, que eu me lembro, só foram através de paralisações e de greve. Eu nem sempre fui o filho que meus pais desejavam que eu tivesse sido. Eu nem sempre correspondia à expectativa de boas pessoas. Eu já desejei o mal quando um dia acreditei ter inimigos. Eu já entreguei meu coração, alguém já me teve na palma da mão. Então eu sigo assim, sem a vida me cobrar, pulso forte no resto de coração. Então eu sigo assim, sem a vida me cobrar, pulso forte no resto de coração. Os educadores da Prefeitura de Curitiba são um dos segmentos de trabalhadores mais organizados da administração municipal. A educação infantil iniciou em Curitiba na década de 70 por meio de convênios com mães cuidadoras, e na maioria das vezes em suas próprias casas. Já na década de 80, com a criação da Secretaria de Educação em 1986, começou a se estruturar na cidade uma rede municipal da educação. No entanto, a educação infantil continuava a cargo da Secretaria da Criança. Os profissionais começaram a ser contratados e eram neste momento intitulados como babás, depois auxiliares de desenvolvimento infantil e posteriormente atendentes com formação de nível básico para ingresso na carreira. Quando os profissionais de educação infantil passaram a fazer parte da Secretaria de Educação em 2000, era marcante o preconceito para com os cuidadores ou auxiliares. A falta de valorização e o tratamento discriminatório foram os principais motivos para a realização da primeira greve de educadores em 1992. 10 anos depois, eles realizaram uma série de manifestações contra a política da terceirização dos CMEs do então prefeito Cássio Taniguchi. E em 2007 eles voltariam às ruas, novamente organizados pelo SISMUC, para exigir respeito e valorização profissional. Neste vídeo você vai conhecer um pouco mais da história destes servidores municipais a partir dos depoimentos pessoais de alguns deles. Confira. A primeira greve foi em 92, que eu participei. Desde que eu me lembro, foi a maior greve que teve até hoje, que foi em 92. Nós ficamos mais ou menos uns 15 dias parados. E de lá para cá não parei mais, né? Eu participei da primeira greve porque eu era nova de rede, tá? E daí o CMEI que eu estava trabalhando na época aderiu geral. Todos os funcionários pararam, então eu também parei. Eu participei de todas as greves, desde que eu entrei, desde 88 que eu entrei, estava em estágio probatório, já participava das greves. Ficamos um tempo lá em frente à prefeitura, do lado, lá na Praça Salete, 15 dias, né? Aí as pessoas falavam, estou em estágio probatório, não sei o que, mas não aconteceu nada, né? A gente teve um avanço também, bem no começo, que ainda não era o SISMUC ainda, né? Que era o sindicato, mas era o ASMUC, mas daí depois disso, todas as greves, paralisações que teve, eu participei e sempre consegui levar várias pessoas, né, porque a gente conseguia, as dificuldades que tinha, né, as pessoas viam que só com a luta que ia conseguir melhorar alguma coisa. Minha primeira paralisação, primeira greve foi em 2007. Confesso para você, foi assim, extraordinário. Foi muita luta, foi aquele, será que vai dar certo, será que não vai? Mas foi bom, a gente foi até o final, os 4 dias ali, né? E a gente viu o resultado. Eu entrei na prefeitura no ano de 96, com 19 anos de idade. E um dos primeiros movimentos do qual eu participei foi frente à questão das terceirizações, movimento, né, de massa, onde os educadores se mobilizaram porque o prefeito Cássio Taniguchi, na gestão, queria terceirizar 13 CMEs.
Desses 13 CMEs, nós, educadores, sairíamos para as férias de julho e voltaríamos só para fazer o repasse aos educadores da iniciativa privada, de colégios como Positivo, Bagose, Santa Maria, que estariam assumindo os nossos CMEs. Fizemos uma mobilização com os pais, ficando claro que a população estaria pagando 2 vezes por serviço e não teria garantia de que esse serviço não seria cobrado também lá na frente, porque não se deixou nenhuma garantia para a população, e fora a questão de todo o processo pedagógico que a gente já tinha com as crianças. Jaime Lerner, governador do Paraná, foi o prefeito do transporte coletivo, do emprego, da saúde, do atendimento à criança. Junto com ele, tinha uma outra pessoa que também fazia, mas você não sabia. Rafael Greca é o prefeito das obras nos bairros. Criou as ruas da cidadania, as vilas do ofício, os faróis do saber. Junto com ele, tinha uma pessoa que também fazia, e você não sabia. Cássio Taniguchi, você não sabia, mas era ele que também fazia. A pauta dos educadores inclui uma série de reivindicações conquistadas a partir das manifestações realizadas ao longo dos anos. Na greve de 2007, os educadores conquistariam a maior de todas as vitórias contra a gestão neoliberal do então prefeito Beto Richa. Com uma greve de 4 dias organizada pelo SISMUC, os educadores garantiriam um aumento salarial de 30% e uma série de outros direitos. Dentre eles, o reconhecimento enquanto profissionais da educação, redução da carga horária, hora-atividade, recesso de 15 dias, férias coletivas, inclusão no calendário escolar, condições de trabalho, incorporação do profissional pedagogo no CMEI e de agentes administrativos. Eu entrei na prefeitura em 2006 e o primeiro contato que eu tive com o sindicato foi através da greve, né? A precariedade era imensa lá em 2006, a defasagem salarial então, né? E com a greve a gente conseguiu reverter essa situação. Foi uma grande conquista, inclusive noticiada nacionalmente, a conquista dos educadores, 40% de aumento salarial com o resultado da greve nossa realizada de 3 dias, 1 dia de paralisação e 3 dias de greve. Teve várias conquistas, né? Desde salário, vale transporte, né? Que as pessoas não tinham. Em 2007 também a gente conseguiu a lei da hora permanência, né? E melhorar o salário, que tem várias pessoas que entraram, até tem uma amiga minha que entrou aqui, que disse que quando ela entrou achou que estava ótimo, né? Mas daí ela, mesmo assim, ela foi na greve de 2007, porque daí as pessoas perguntavam para ela, mas por que você vai, se você acha que está bom? Ela disse, está bom porque alguém já fez alguma coisa, só que pode melhorar mais, então a gente vai. E na greve de 2007 nós perdemos um monte, né? Assim, teve vários descontos, até a cesta básica a gente ganhou do sindicato, mas a gente foi, né? E as pessoas que vão, elas sabem que vai perder alguma coisa, né? Mas também vai ganhar. Tava de bicicleta, eu falei assim, vou até lá, né? Até o centro. E vim até a sede do sindicato naquele dia, era nesse dia, eu vim até a sede do sindicato. E dessa assembleia foi retirado um dia de paralisação, que ia ser no dia 13 de maio, isso em 2006, e ia-se também discutir um grupo de pessoas, né, uma comissão, para estar discutindo um plano de cargos e carreira que a prefeitura estava prometendo rever. Foi o primeiro ato que eu fui, né, foi esse do 13 de maio, né. Foi uma grande manifestação, os professores também tiraram a paralisação para o mesmo dia. Foi uma paralisação imensa, com 6.000 pessoas. Há muito tempo não tinha um movimento assim em Curitiba, com bastante importância assim, dos servidores municipais. Há muito tempo não tinha. A gente precisa se unir para conquistar as coisas. Sem isso a gente não consegue se conquistar. Desde que eu entrei na prefeitura, até por herança da minha mãe e tudo, né? Eu tenho uma criação que é uma criação extremamente crítica, assim, de tudo, assim. E eu acho que o caminho é você se unir de alguma forma, você procurar um movimento, seja ele qual for, assim, pode ser o movimento estudantil, quer dizer, seja ele qual for, não, desde que tenha um ideal, né, claro e tudo, mas que seja o movimento estudantil, que seja, se eu estou trabalhando o meu sindicato, através do meu sindicato, né?
que aquelas pessoas que estavam ali, elas precisavam montar uma rede de comunicação entre elas. Elas tinham que montar essa rede para que a gente pudesse fazer com que a informação do que o sindicato estava chegando e queria conversar com as pessoas, elas pudessem alcançar todas as pessoas de determinada região. Então a Prefeitura de Curitiba ela é dividida em 9 regionais, a gente pensou então em fazer essas reuniões regionalizadas, falando que a gente ia em todos os locais de trabalho, mas aos pouquinhos a gente começou a ganhar corpo. Até chegar numa reunião e que eu e a Alessandra se dividimos, cada um foi para uma regional. Ela foi para o Boqueirão e eu fui para o Sítio Cercado. Quando a gente chegou nessa reunião do Sítio Cercado, mais uma vez eu estava na frente da escola, cabeça baixa, assim, olhando, cabelo preso mais ou menos como eu estou aqui agora. E eu e a Linda Si, que é uma educadora também, daí olhamos para ela, putz, eu acho que não vem ninguém. Não, vai vir sim, vamos esperar mais um pouco. E a reunião marcada para as 6 horas, e eu só entrei dentro da sala às 7 horas. Quando eu entrei dentro da sala às 7 horas, eu tomei um susto. A sala estava lotada. A categoria decidia, né, em assembleia, não o que o sindicato pensava. Tudo que a categoria decidia em assembleia. Isso é importante. Porque muitas pessoas de fora que não participam acham que o sindicato decide tudo sozinho. E não é isso. É tudo discutido em assembleia. Isso que eu levava para as pessoas lá. E foi um marco, principalmente na história do CMEI que eu trabalhava, porque ficaram só 2 pessoas trabalhando, né? Na época, muitos CMEIs até fecharam. Por isso que conseguimos, né? Tinha muitas pessoas, mais de 5.000 pessoas na rua, né? Eu lembro até hoje do fim da greve, na frente da Câmara de Vereadores, quando a gente se lança num abraço à Câmara de Vereadores, porque o prefeito e a secretária de Educação, primeira-dama, estavam lá dentro fazendo uma prestação de contas e tento fugir pela porta dos fundos, com medo de encarar os trabalhadores. E nós damos um abraço na Câmara de Vereadores dizendo, nos receba, e nos receberam e saímos de lá com uma negociação e quando saímos educadores com letras maiúsculas. Com Beto Richa como prefeito, os educadores enfrentaram mais 8 anos de neoliberalismo, contando com os 2 anos da gestão de Luciano Dutti. Durante este período, o segmento foi obrigado mais uma vez a ir às ruas para garantir avanços. Um dos esforços do segmento e do SISMUC, em sua estratégia de lutas, tem sido o de garantir o apoio da população para as suas reivindicações. Afinal, não é possível garantir educação de qualidade sem que os profissionais sejam valorizados. Assim, a gente quer que melhore, a gente vê a dificuldade que é, né? Se a gente não fazer nada, ninguém vai fazer, né? Porque as pessoas vêem o nosso trabalho prontinho, não sabem as dificuldades que a gente tem aqui, né? E às vezes a gente, nossa, aqui mesmo no CMEI o pessoal é bem unido e a gente dá conta do recado mesmo, mas é difícil, né? Então, quando tem a greve ou uma paralisação, a gente procura ir para ver se vai melhorar mais, para bem da criança mesmo e nosso, né? A nossa saúde. A gente lida com a criança, né? A gente lida com o começo, né? Do berçário até 4 anos. É o recomeço de tudo, né? É o alicerce de tudo. A criança é o alicerce. Tudo que a gente fizer para a criança aqui, amanhã ou depois ele vai lembrar, né? Com amor, com carinho, com dignidade, sabe? Tudo que eu faço para a criança, eu com certeza me valorizo. Sabe? Se eu não me valorizar, né? Quem que vai? E eu sei que eu faço com amor, com carinho, com dedicação. Meus colegas de trabalho também. Por isso é que eu acho que a gente merece sim, sabe? Porque a gente é o começo. A criança é o bebê, é o começo de tudo, né? Até 4 anos a gente está aqui, né? De 4 anos em diante é escolar, mas aqui a gente é o começo de tudo. Foi onde a categoria se uniu realmente, que é o que falta, né? Porque às vezes as pessoas querem melhorias, falam mal do que está acontecendo, mas elas não se expõem para que as pessoas, principalmente o prefeito, né, perceba o que está acontecendo, saiba o que está acontecendo no ambiente de trabalho, principalmente. E naquela época nós não tínhamos nem a nossa hora permanência garantida, ela não era lei. Então você saía às vezes uma vez no mês 1 hora, ou a cada 2 meses, 2 horas, conforme a diretora ou
Na época, a pedagoga estava se iniciando dentro do trabalho do CEMEI, conforme a direção do CEMEI achasse que havia necessidade. Então você não tinha como planejar as suas aulas, as suas atividades com as crianças, era cobrado por isto, o salário muito baixo, sem contar as questões de assédio que continuavam existindo, infelizmente, já ainda em 2007. As pautas principais desse movimento, né, a partir das reuniões regionalizadas, como a gente conseguiu aprovar o plano de carreira em dezembro de 2006, no início de 2007 a gente continua, eram essas as pautas. Era valorização, né, do educador, a gente pedia esse piso salarial de R$ 1.194,48 e isonomia no crescimento vertical, porque existia um crescimento vertical para o magistério de 15% e para o restante da categoria da prefeitura 8,64%. E com essa greve nós conquistamos 34% de aumento e 15% no crescimento vertical para toda a prefeitura, não somente para os educadores. E algumas pautas pendentes, como agentes administrativos dentro dos CEMEIs, porque até o momento era nós, educadores, que saímos de sala para fazer alguns serviços administrativos, e em seguida a lei da hora permanência, naquele momento 20 horas, hoje nós reivindicamos 33%, conforme isonomia com o magistério, e conquistamos esses 20% de hora permanência, porque até o momento nós tínhamos 2 horas de hora permanência para fazer toda a questão pedagógica. Hoje, os educadores ainda, pela jornada de trabalho, têm um salário 40% menor que o magistério. Se for comparar que os salários são R$ 200 de diferença, e a carga horária é o dobro, né? Além de tudo, você percebe que há uma discriminação ainda. Você ter acesso aos cursos, a ter acesso à informação, a dizer, por exemplo, que ainda a educação ainda está condicionada que o tamanho do teu aluno é que diz que tipo de profissional que você é. Então, se você é um profissional da educação infantil, parece que você tem menos valor que um professor universitário ou que o professor do ensino médio, né? E a valorização e o percurso e as dificuldades são iguais para todo mundo tem que correr atrás, todo mundo tem que se qualificar constantemente para ser educador, seja em qual nível e qual a idade das crianças que você trabalha, né? A atividade do educador é muito parecida com a do professor, se não for igual, né? Acredito que ela seja igual. E nós não temos nem a mesma valorização, nem o mesmo respeito que o professor tem, que já conquistou. O professor conquistou isso na rua, né? Mas nós não temos isso ainda, infelizmente, nem em sala de aula e nem na valorização da própria gestão com os educadores. Então nós precisamos avançar nisso, na isonomia com o magistério, que seria a carga horária, a aposentadoria especial, o salário, a garantia da hora permanência. A hora permanência foi conquistada pelos educadores em 2007, mas infelizmente ela só está no papel, ela só é lei, mas não é cumprida. E isso a gente precisa que seja garantido também nessa discussão agora, de que o que abrangeu o educador seja cumprido da mesma forma que é cumprido em relação ao magistério. Eu acho que a nossa principal pauta, que é a isonomia com o professor, eu acho que a partir do momento que você fala isonomia, já não se discute muito mais o resto, né? Porque isonomia, para mim, é claro, é você ter os mesmos direitos que os professores têm hoje. Então, essa pauta nossa sendo respeitada em questão de carga horária, em questão de formação, em questão de crescimento, eu acho que seria o principal. Mas a questão que eu vejo assim também, que me preocupa bastante, é que eu não vejo essa vontade política do lado da gestão de resolver realmente isso. A gente já percebe isso na formação, na composição das mesas dos PCCVs. Né? Essa mesa ela não é paritária. A partir do momento que você tem metade que é gestão, metade indicada pela gestão, e a outra metade são de educadores, é o sindicato, para mim você já fica difícil essa relação de negociação. O debate proposto pelos educadores da Prefeitura de Curitiba vai além das questões salariais, particulares e corporativas. Os educadores lutam por uma educação pública de qualidade e entendem que este objetivo é consequência de uma política que respeite e valorize os servidores municipais. Há questões que ainda não foram resolvidas e que agora, na gestão Gustavo Frutti, serão apresentadas novamente. Os educadores, juntamente com os demais servidores municipais, querem respeito e valorização e querem uma mudança definitiva no modelo de gestão,
a partir da revisão do plano de cargos, carreiras e vencimentos, eles querem piso salarial de R$ 2.500, aposentadoria especial, redução da carga horária e crescimento automático na carreira. Curitiba quer um prefeito firme e sério, que combata a corrupção, faça o que diz e tenha projetos de verdade. Vou realizar o maior investimento da história na nossa educação. Dinheiro que vai garantir mais vagas nas creches e pré-escolas, educação em tempo integral e novos SEMAIs. Vou valorizar os profissionais com a implantação dos 33% de hora-atividade e um novo plano de carreira. Compromissos que assumo com todos vocês. Gustavo Frutti, prefeito. Mas não há o que acontece, tá? Começando pela quantidade de funcionários insuficiente que a gente tem porque a comida que a terceirizada serve para as crianças não presta, porque falta condições de trabalho, porque o direito da hora permanência não é respeitado. No nosso CMEI a gente está fazendo 4 horas de permanência, mas tem CMEI pior, tem CMEI que não tem nem as 4 horas. É bem complicado o trabalho do educador e nenhuma valorização, inclusive da sociedade. Eu acho que tem que diminuir a carga horária. Desde que eu entrei, sempre eu espero essas 6 horas que nunca veio. Eu já estou quase me aposentando, 25 anos eu fiz, né, agora. E acho que vou me aposentar ainda sem conseguir, né, essa diminuição da carga horária. É o que eu quero, né, e a aposentadoria especial e o salário. Porque não adianta só mudar para professor, o cargo de magistério, para a carreira de magistério, se não mudar também, né, a gente ter isonomia igual os... Porque nós tínhamos ainda a questão da falta de funcionários, a questão da meritocracia dentro da prefeitura, que era o famoso PPQ, que estamos conseguindo enterrá-lo, né? A questão da eleição de direção, né, que a gente não conseguiu avançar ainda. E tudo isso continua sendo bandeira de luta nossa. E se existe uma lei que pode nos beneficiar, que nós ajudamos a construir ela através do movimento de educação infantil, através do Fórum em Defesa da Escola Pública, construindo audiências públicas e fazendo esses debates a nível nacional, é hora de a gente se beneficiar com elas também. Beneficia-se com isso não só os educadores, como também a sociedade curitibana. Porque, com certeza, um educador que se sinta valorizado, ele vai se dedicar cada vez mais a estar se profissionalizando. Porque hoje nós já fazemos isso, mas a gente pode fazer muito mais, se tiver o reconhecimento da administração pública e o atendimento a todas as nossas reivindicações. Então eu sigo assim, sem a vida me cobrar, um suporte no resto de coração. Então eu sigo assim, sem a vida me cobrar, um suporte no resto de coração. Lembro de quando eu era ainda um menino, no frio das manhãs, do cheiro da terra molhada, do cheiro do diesel dos caminhões, de um dia ter sujado meus olhos com uma nuvem de poeira da estrada, de um animal atropelado no asfalto. Minha inocência deve ter ficado por lá. Então eu sigo assim, sem